Você sabe quais são as pesquisas que são realizadas em concreto? O quanto isso aí impacta na sua vida? Né? Quais são os impactos que, por exemplo, o meio ambiente gera para o concreto? E como é que a gente combate e trabalha isso aí? Tá? Então, hoje, aqui no nosso projeto do Conversa com Ciência, nós teremos aqui a presença do Eduardo Cabral, certo? Eduardo Cabral, meu ex-aluno na Universidade Federal do Ceará, e hoje um professor da Universidade Federal do Ceará, pesquisador na área de resíduos, né, conhecido nacional e internacionalmente, e que tem várias pesquisas nessa área. Eu sou o professor Barros Neto, âncora desse projeto, e tenho aqui o prazer de ter o Eduardo. Eduardo, seja bem-vindo, muito obrigado por ter atendido aqui o nosso pedido. Obrigado, professor Barros Neto, é um prazer estar aqui no Conversa com Ciência, tenho acompanhado aí o seu trabalho de divulgação das pesquisas, das inovações que são desenvolvidas não apenas aqui na nossa universidade, né, na Universidade Federal do Ceará. Então é um prazer estar aqui em divulgar o que a gente tem feito. Vamos bater um papo aqui sobre esse material aí que você já começou aí falando que é o material que é o segundo material de construção mais utilizado pelo homem, né? Só perde mesmo para a água como material de construção, que, por sinal, está dentro do concreto. Né? Mas diga aí, o que é que você tem feito aí? Quais são as pesquisas interessantes aí que você tem feito? Eu soube aí de uma pesquisa que você está analisando o grau de agressividade aqui do Ceará, que é conhecido aí mundialmente, né? O pessoal diz aí que só perde para o Mar Morto, né? Eu acho que tem essa questão cultural aí, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho e a contribuição dessa pesquisa para, né, as empresas, para a sociedade e tudo mais. Bom, esse trabalho foi um trabalho que a gente desenvolveu em parceria com o Inovacom, né, que é o braço aí tecnológico do Sinduscom, com o apoio da Cimenta Apodi e da Coopercom, aqui do Ceará, onde o que a gente fez foi mapear aproximadamente em área 33%, um terço, né? Mas se a gente pegar efetivamente da área que é construída, que é mais construída, né, as edificações, que é mais aquela parte da beira-mar, né, pegando um pouco ali da Praia do Futuro, indo até bem próximo, até depois, na realidade, do aeroporto, a gente utilizou por meio aí do método da vela úmida, que consiste em colocar um pequeno equipamento, é um frascozinho de elemaia com uma gaze, espalhado na cidade, né? Foram 43 velas úmidas espalhadas durante 2 anos. E aí essa vela úmida, ela capta o que se tem de cloreto no ar atmosférico. A gente fez uma análise laboratorial depois para determinar a quantidade de íon cloro em miligrama de cloreto por metro quadrado por dia, né? E chegamos a valores aí impressionantes. Essa brincadeira que se faz, né, que a Praia do Futuro que tem a segunda maior maresia, só tem um errinho aí, porque o Mar Morto, na realidade, é cloreto na água, né? E aqui, se a gente for medir a quantidade de cloretos que tem na água da Praia do Futuro, é idêntica à que se tem no Oceano Atlântico em qualquer lugar. Na realidade, ali a grande questão é a grande velocidade dos ventos e a direção dos ventos, né, que propicia, e naquela região a gente não tem uma barreira dos prédios, né, que é uma região que não tem uma intensidade imobiliária tão grande, justamente também por essa grande quantidade de maresia, né? Isso já foi tema aí de reportagens, inclusive já pelo Fantástico. Então, o que a gente estudou foi a quantidade desse cloreto e o impacto disso no material concreto em termos de durabilidade. Porque você sabe, Arnato, que quando a gente hoje, com o advento aí da norma de desempenho, né, a mais recente de 2013, a gente precisa garantir uma vida útil mínima, né, para as estruturas de concreto, que são 50 anos. Então, a gente quer hoje construir uma estrutura que em até 50 anos, dando as devidas manutenções, ela não apresente nenhum problema de manifestação patológica, né? E aí, como é que você dá uma manutenção em uma estrutura de concreto, que ela vai estar ali por detrás de um emboço com um revestimento cerâmico e tal?
o máximo que você tem que dar é uma manutenção no próprio revestimento, lavando, mas se eu tiver uma estrutura que não tem isso, eu tenho que garantir, né? Estrutura aparente. Estrutura aparente. Eu tenho que garantir que não entre esse cloreto dentro do concreto, né? Então, isso é bem importante para as construtoras e para o cidadão, porque a gente pode, a partir desse mapa de agressividade, a gente poderia aí dizer, em função da distância do mar, qual seria a qualidade desse concreto, tá? Então, quando eu me aproximo mais do mar, eu vou ter uma incidência maior de íon cloro, eu preciso ter um concreto melhor, que feche mais a porosidade e não deixe esse íon agressivo entrar dentro. Então, a gente produziu esse mapa, né? Esse mapa hoje está sendo utilizado pelas construtoras, pelos os incorporadores, pelos escritórios de cálculo, né? Quando eles vão especificar a classe de agressividade desse concreto. Isso aí vai, porque na realidade, quando você, se você tiver essa classificação, você vai poder dimensionar melhor os cobrimentos da armadura, né? Isso, ou seja, quanto vai ficar de concreto entre a armadura e o meio externo. Exatamente. Não apenas o cobrimento é uma das coisas, né? É um dos itens que são dimensionados. E a fissuração também, né? Isso, tem outras questões também, como, por exemplo, a relação água-cimento, que é a quantidade de água. Uhum. E no concreto, que quanto mais água você colocar por metro cúbico, esse concreto fica mais poroso, né? Então, essas relações que antes elas já existiam prescritas lá na norma de procedimento de produção dos projetos estruturais, né? Que hoje é a NBR 6118, de 2014. Uhum. Desde 2003, a gente já tem essas questões na norma. Mas a gente não tinha um mapa de agressividade que dissesse, olha, a tantos metros da praia, use um concreto melhor. A partir daqui, até tantos metros para o interior, você pode usar um concreto com uma qualidade um pouco menor. Porque, obviamente, né, Barros Neto, para a gente ter um concreto melhor, eu preciso gastar mais dinheiro, né? Isso. Eu preciso usar aí mais cimento, eu preciso usar aditivos plásticos, aditivos químicos para dar maior plasticidade, tudo que encarece, né? Essa pesquisa ela foi um marco mesmo, bem importante aqui, porque a gente pode hoje dizer, olha, em função da distância do mar, eu posso construir uma edificação com uma qualidade do concreto que ele vá chegar aos 50 anos sem ter problemas de corrosão, né? Problemas de fissuras, etc. Então, foi um... E Eduardo, tem algumas pesquisas dessas semelhantes no Brasil, né? Esses mapeamentos? Existem já algumas cidades, já fizeram, por exemplo, Salvador, eles fizeram já um mapa. Tem um estudo do mapeamento também em Vitória, no Espírito Santo. Uma coisa, Barneto, é você verificar quanto que tem de cloreto no ar, né? A outra coisa é você fazer a ligação da quantidade de cloreto no ar com a qualidade do concreto, né? Então, quando você faz com a qualidade do concreto, você diz, até essa distância você pode usar. Então, a maioria das pesquisas, elas fazem a medição do teor de cloro no ar e param por aí, né? A gente foi um pouquinho além, porque a gente pegou concretos produzidos nas concreteiras aqui da região metropolitana de Fortaleza, e nós medimos uma propriedade do concreto que se chama coeficiente de difusão de íon cloro. Então, de posse desse coeficiente de difusão, a gente consegue saber no tempo o quanto esse cloreto entra dentro do concreto, né? Coeficiente de difusão alto significa que o concreto é pior, né? E ele deixa entrar mais... Ele é mais poroso, né? Mais poroso, exatamente. Ele deixa entrar mais íon cloro, né? Isso aí é fundamental, né? Porque quando você fala ali, né? Você falou em manifestações patológicas, né? O que seria uma manifestação patológica aí? Só para o pessoal... Né? Nada com aquela maga patológica lá dos Não. É bem interessante essa sua pergunta, porque, assim,
Isso aí é um termo que a gente empresta da medicina, né? O que é a manifestação patológica? Manifestação patológica é um sintoma que uma edificação se manifesta para o usuário ou para a engenharia. Por exemplo, uma fissura é uma manifestação patológica, uma mancha é uma manifestação patológica, né? Um desplacamento cerâmico é uma manifestação patológica. É bem importante essa pergunta, porque muitos confundem com patologia, falam, aquela patologia. Na realidade, patologia é uma área da engenharia, assim como lá na medicina, é uma área da engenharia que estuda as manifestações patológicas, né? Uhum. Então, assim, para a gente, eu faço um paralelozinho na medicina, que é o seguinte, na minha opinião, a área da medicina mais difícil é a pediatria. Por quê? Porque o nenenzinho ali, ele não consegue se expressar, a manifestação patológica típica do neném é o choro, né? Ele está com fome, ele chora. Ele está com febre, tem o ouvido doendo, ele chora. A maioria da manifestação patológica dele é o choro, né? Obviamente existem outras, vermelhidão, né? Febre Uhum. e tal, mas o choro é o típico. Então, e é difícil quando o bebê está chorando lá, o cara poder entender, né? O que tá fazendo esse bebê chorar, né? O médico. Agora você bota isso aí para engenharia, né? A manifestação patológica típica da engenharia, né, para a gente é a fissura. É como se fosse lá o choro, né? Tudo dá fissura, né? Se eu não fizer uma cura bem feita, dá fissura. Se eu errar no projeto e colocar, por exemplo, menos armadura, dá fissura. Se eu fizer uma sobrecarga, dá fissura. Então, essa área da engenharia é uma área muito difícil de se trabalhar, porque ela envolve aí muitos aspectos da engenharia, como a parte de construção, a parte de cálculo, a parte de geotecnia. Se eu tiver um recalque, eu tenho fissuras, né? Então, a fissura é uma manifestação patológica de uma edificação que a gente precisa, como engenheiro, o engenheiro que vai trabalhar nessa área, né? Se tem até o termo hoje de engenharia diagnóstica, que é a parte da engenharia que faz os diagnósticos. Existe a outra parte que não só faz o diagnóstico, né? Que vai na terapia também. Então, a gente tem a patologia, né? E tem a parte da terapia também disso. Então, eu vou especificar reforço, o reparo, né? Como reparo. Por exemplo, eu tenho uma fissura, como é que eu reparo aquilo ali para aquilo não acontecer mais? É bem interessante. Mas você não fica conversando com concreto, não, né? Fazendo a terapia Às com vezes a concreto, gente, não. às vezes a gente conversa. Às vezes a gente conversa com ele, né? Diz, olha, eu queria que você desse um abatimento pelo slam maior, um abatimento que você em 10 centímetros, por que não foi mais e tal? Quem trabalha na área de tecnologia tem que bater um papo. Não, isso é importante, assim, porque essa questão, né, normalmente quando você tem essas fissurações, esses problemas, já é, vamos dizer, numa situação, vamos dizer, o concreto já está doente, né? Isso. Ele, né, então, assim, você já está numa situação de passar um remédio para curar aquela doença, não é uma... Por isso que essa questão da manutenção, né, de acompanhar, né, de ter um cuidado com essa questão das fissurações e tudo mais, né? É para evitar, né? Porque aí você já vai, é igual quando você pegar um carro, você vai mantendo aquele carro, se você descuidar, quando você for corrigir, né? Ele já vai estar numa situação maior, você vai ficar sem carro, não sei quanto tempo, né? Então, por isso que essa Exatamente. questão dessas patologias, estudar isso aí é importante para que as pessoas, né? E elas entendam. Porque às vezes as pessoas acham que o concreto é eterno, né? Não, mas eu botei É. lá e pronto, vai ficar pro resto da vida. Não, certo? Tudo precisa Não, de não. manutenção. Até nós, para envelhecermos melhor, precisamos de manutenção, né? Tem que deixar de comer muita gordura, né? De fazer um Fazer, esporte, né? Tá fazer um entendendo? check-up anualmente Fazer um para check-up saber, anualmente. Então, o concreto é a saber como mesma é que coisa. é. Se você quer É a manter mesma coisa. 50 anos, 100 anos, é a mesma coisa, né? Bem lembrado, porque para chegar nos 50 anos é com manutenção, né? Uhum. É com manutenção. Então, a gente está falando do concreto, mas se a gente pensar numa edificação por inteira, né, para eu poder um prédio envelhecer bem, ele tem que envelhecer com as manutenções. E aí tem todos os sistemas, fachada,
sistema de pisos, né, sistemas hidrossanitários, né, tudo isso precisa ser devidamente mantido, né? E aí, para isso, a gente tem lá os manuais, né? Quando você recebe hoje uma edificação, você tem 2 tipos de manuais, né? Você tem o manual das áreas comuns, que a gente chama manual do síndico, né? E você tem o manual também da área privativa, o manual do teu apartamento, para você saber que tipo de produto você pode limpar o piso, né? Até saber onde estão as instalações, que tipo de manutenções você pode fazer, limpeza de ralos, etc. Isso tudo precisa ser devidamente cuidado na edificação. É exatamente isso que você comentou. Beleza, Eduardo. Bom, acho que aí a conversa é muito, né, aqui se a gente for, vai longe, né? Vai. E aí, quer dizer, eu também já fui professor dessa área, então é uma área que eu me interesso, né, conheço um pouquinho. Então, se a gente for discutir aí, tem muita coisa. Mas, infelizmente, né, a gente precisa, né, parar, né, tal, e aí a gente pode até, em outro momento, fazer um outro debate sobre outro assunto, continuando isso aí. Certo? Então, aqui é muito mais para as pessoas entenderem, né, e conhecer um pouco, né, e essas preocupações com as nossas edificações. Ok? Perfeito. Eduardo, Ok. muito obrigado, né, pela sua participação. Foi um prazer, Marcos Neto, um prazer estar aqui. Desejo sucesso, né, vida longa aí para o Conversa com Ciência, divulgando, né, trazendo informação para a sociedade em geral do que é feito dentro dos muros aqui da universidade, né? A gente precisa exatamente isso, é mostrar para a sociedade a importância do que aqui é feito. Não é apenas ensino, né? Não é apenas o aluno vir aqui, a gente traz uma contribuição, eu diria até maior, resolvendo efetivamente problemas, né, da sociedade por meio das pesquisas que são feitas aqui. Então, parabéns aí pelo Obrigado, Eduardo. sucesso. Valeu. Bom, pessoal, estamos aqui encerrando mais um dos nossos episódios, né? Espero que você tenha gostado, eu gostei bastante, né? Eu acho que foi bastante esclarecedor aqui as palavras que o Eduardo nos passou. Por favor, entrem lá nas nossas redes sociais, no nosso YouTube, né? Visite lá, faça o like, ligue o sininho e entre lá no nosso Instagram, no nosso Twitter, né? Só não vou dizer Orkut, porque aí também é muito antigo. No nosso Facebook, ok? Muito obrigado, fiquem em paz, fiquem bem, fiquem com saúde, até a próxima. Um grande abraço.